Oi pessoal, eu sou Mauro Rodrigues, economista do Porquê, e agora começa mais um Economia Tudo. A gente vai falar de 3 temas hoje que estão rolando durante a semana e no fim a gente comenta um pouco do outro vídeo que o pessoal falou nos comentários e por aí vai. A gente vai começar a falar do como que terminou a semana passada e começou a presente semana com uma instabilidade política enorme. Tensão entre executivo e legislativo, as coisas não andam no Congresso, tem muita coisa para fazer. Essa briga que está rolando dá a impressão que não vai sair muita coisa. Melhorou nos últimos dias, mas eu não diria que acabou. E essa instabilidade dificulta a recuperação da economia brasileira, né? Porque tem muita coisa para fazer e todo mundo fica em compasso de espera, que é muito complicado num país nosso que precisa tanto crescer e precisa tanto gerar emprego. Essa instabilidade, ela não é de hoje, ela vem desde lá de 2015, quando começou o segundo mandato da presidente Dilma. A presidente Dilma fez um monte de promessas na campanha, a hora que abriu o mandato, começou a falar de coisas completamente diferentes, ficou a ficar muito impopular, também não tinha uma boa relação com o Congresso e entrou o presidente Temer, tinha uma relação melhor com o Congresso, as coisas começaram a andar, só que, de novo, ele era muito impopular, não tinha legitimidade com a população, e aí aconteceu o tal do Joesley Day, né, que ele foi flagrado lá conversando com o Joesley Batista, e depois dali não aconteceu mais nada. A expectativa que a gente tinha era que com a eleição de um novo presidente, do presidente Bolsonaro no caso, que tinha pautas que estavam falando de reforma da Previdência, ajustar as contas públicas, abrir a economia, que isso, e aparentemente a população comprou isso, porque teve muita votação o presidente Bolsonaro, essas coisas entrariam nos eixos. E teve renovação no Congresso também. Mas essa postura meio agressiva do presidente em relação ao Congresso, não querendo negociar muito, está dificultando muitas coisas. Fala-se muito de centrão, fala-se muito da oposição, mas não consegue gerar consenso nem dentro do próprio partido. Então isso está gerando muita tensão no mercado. Na última semana a gente viu a bolsa ir mal, principalmente no fim da semana passada e começo dessa semana. O dólar foi lá para 4,10, depois deu uma caída porque acalmou também, mas a perspectiva não é nada boa. O dólar ele está subindo ao longo do ano, e não é só por causa da instabilidade do Brasil, né? Você tem instabilidade no mundo também, né? Então você tem essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, e quando acontece isso, os investidores começam a correr, quando tem muita instabilidade, começam a correr para ativos mais seguros. E ativo seguro, que tem bastante liquidez, é o título da dívida pública americana. Então isso aí faz com que você tenha uma atração, eles correm para títulos em dólar e aí faz com que o preço do dólar suba. Então essa é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, o dólar está ficando mais forte. Aqui no Brasil, por que esse cenário de incerteza puxa tanto o dólar para cima e para baixo, né? Incerteza também faz com que o dólar fique muito volátil. Primeira coisa é a seguinte, o Brasil fica menos atrativo para investimento, né? Então as pessoas elas saem de ativos, investimentos que elas têm em reais, e vão para investimentos em dólar, por exemplo. Então isso aumenta a demanda por dólar aqui dentro. Na verdade, você não precisa nem ter esse movimento de investimento. Você pode simplesmente ter uma expectativa que o Brasil vai quebrar daqui a uns anos e com essa expectativa todo mundo vai querer sair do país e o dólar vai subir lá na frente. Só essa expectativa já faz com que o dólar suba hoje. Porque as pessoas, achando que o dólar vai subir na frente, querem comprar hoje para fazer um dinheiro, primeiro, né, para ganhar dinheiro com isso. E segundo, porque tem muita gente que quer se proteger desse movimento do dólar. Então, imagina você vai viajar e aí no meio da viagem o dólar pode ir para 4,5. Imagina o desespero que vai ser, né? Você está pagando suas contas em reais e o dólar vai lá para 4,5. Então, isso não é muito diferente, por exemplo, de um importador. Compra, por exemplo, peças lá de fora para montar um produto aqui dentro. O custo dele pode disparar. Então, ele precisa adquirir algum tipo de proteção para esse evento. Então, tende a comprar títulos em dólar, o próprio dólar, e esse movimento, só esse movimento de expectativa pode pressionar o dólar. Isso faz com que o dólar suba ou desça. Você fala, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com a gente no fim das contas, né? Porque o dólar, ele mexe em tudo que é importado. Se uma coisa custa 10 dólares, se o dólar fica mais caro, ela vai custar mais em reais. O que a gente tem perspectiva de acontecer? Por exemplo, pão é uma coisa que pode subir, por causa que tem farinha de trigo, e farinha de trigo é principalmente importada. Gasolina também vai ter pressão para subir gasolina, porque gasolina está amarrada no preço internacional, então se o preço internacional se o dólar está subindo, o preço internacional do combustível está mais ou menos constante, o preço em reais sobe. O que mais? Remédio também pode ter impacto, passagem aérea também pode ter impacto. Então, o que acontece lá na ponta, tudo que tem produto, tem insumo importado no meio, pode acabar impactando e subindo o preço lá na frente. Isso acaba mexendo no custo de vida. O último tópico que eu queria falar aqui é sobre o setor aéreo, que
O Senado aprovou a medida provisória essa semana de que pode ter companhias operando no Brasil, nas rotas nacionais, com 100% de investimento estrangeiro. Isso é uma coisa muito boa, porque você vai botar mais competição nesse mercado, né? Ao mesmo tempo, o Congresso voltou atrás no negócio de você poder cobrar por bagagem adicional. Isso, na minha opinião, vai ser ruim para a competição, porque você tem várias companhias lá fora que são as tais das low cost. Elas cobram por tudo e isso elas conseguem se viabilizar. Se você não permitindo isso, a margem de lucro vai ser menor, então provavelmente algumas não vão querer entrar aqui. Eu acho que no fim das contas foi positivo, mas tem essa coisa adicional aí que eu acho que eu achei ruim. Foi 2 passos à frente, em termos de aumentar a competição, mas 1 passo atrás. Isso vai para o presidente Bolsonaro essa semana e ele já meio que sinalizou que vai sancionar, mesmo com essa mudança na regra das bagagens. O Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia e o Ministério da Infraestrutura querem que ele vete essa parte, mas porque eles querem que as low costs entrem, o argumento é esse. Mas ele indicou que vai aceitar essa parte. Eu acho que aí também tem um pouco de restrição política, né? Porque isso foi uma coisa que o Congresso colocou lá, que não estava na MP, que veio lá do Temer. Então o Congresso, então ele vetar essa parte, ele vai vetar uma parte que o Congresso colocou, e já está essa guerra, essa tensão entre Congresso e Executivo, então isso poderia, na verdade, acirrar. Então eu entendo também o lado aí de, pelo menos, evitar um conflito maior, que, como a gente discutiu no começo desse vídeo, é o que está por trás aí de parte, pelo menos, da crise brasileira, né? Para finalizar aqui o vídeo, eu queria agradecer o pessoal que viu, compartilhou e comentou no último vídeo. Teve um comentário interessante que eu gostaria de falar sobre ele aqui, que é o comentário do Alan Vinícius, né? Então, a gente falou de imposto de renda no vídeo anterior, e eu estava falando que quando, por exemplo, tem essas deduções que você pode fazer se você gasta com saúde e educação privada. E quando você faz isso, você está basicamente empurrando o teu gasto privado para o resto da sociedade financiar pelo menos um pedaço dele. E o Alan teve uma pergunta interessante, ele falou assim, mas quando a pessoa está optando por essa dedução e usando o serviço privado, ela não está usando o SUS, ela deixa de usar o SUS, então isso meio que compensa. Isso é verdade, mas é verdade para algumas pessoas. O ponto é que vai ter, eu não tinha pensado nisso, uma coisa bem interessante, vai ter algumas pessoas, principalmente lá no topo, que elas continuariam usando o serviço privado, mesmo que não tivesse a dedução. Então você está financiando parte do serviço privado que ela vai usar de qualquer forma. Então vai ter sim um pedaço aí que você está fazendo realmente transferência de renda para as pessoas mais ricas, a parte mais rica da população, e quem não tem essa margem justamente são os que estão lá no topo mesmo, que preferem o serviço privado mesmo ele não conseguindo fazer a dedução. Eu queria, por fim, fazer um comentário em relação ao vídeo anterior, que a gente estava falando dos cortes da educação, e tem essa discussão entre corte e contingenciamento, é que está uma coisa meio confusa. O presidente Bolsonaro, inclusive, teve uma interação meio tensa com uma repórter da Folha sobre isso. Eu mesmo usei a palavra cortes, eu não vejo problema com isso, mas acho que é importante esclarecer, a gente escreveu um texto no Porquê essa semana sobre isso, mas o que acontece é o seguinte, quando o governo faz um contingenciamento, ele está congelando o recurso. Não é que o recurso não vai ser gasto, ele pode vir a ser gasto se o governo, no futuro, resolver liberar esse recurso. Então aconteceu, inclusive, no final dessa semana, o governo liberou um pedaço para a educação, então diminuiu aquele contingenciamento total em coisa de 20%. Então isso já aconteceu, isso não quer dizer que o recurso não vai ser liberado. A questão é que, não sei se vai ser liberado, em que circunstância ele poderia ser liberado? Foi um pedaço aqui, por exemplo, completamente. Poderia ser liberado se a arrecadação melhorar. O problema, por que o governo faz contingenciamento? O governo tem uma meta fiscal, é quanto que ele vai ter de déficit no fim do ano, porque o déficit primário, no caso, é a diferença do que ele gasta menos do que ele arrecada sem contar juros da dívida. Só que ele não sabe quanto vai ser a arrecadação, então ele faz uma estimativa da arrecadação. E a estimativa da arrecadação é baseada no PIB. Tá? Só que, como eu falei no começo do vídeo, tendo uma frustração dessa expectativa sucessiva. Ela estava em torno de 2,5, hoje ela está em torno de menos de 1,5. Então isso vai puxar a arrecadação para baixo. Então o governo tem que fazer ajustes nos gastos. Então ele contingencia parte dos gastos para isso. Isso acontece em qualquer gestão, tá? Já aconteceu várias vezes na história do Brasil. Então contingenciar quer dizer que ele está congelando para adequar essa receita com os gastos. Se no futuro melhorar a receita, pode ser que ele consiga soltar esse gasto, liberar esse gasto de novo.
Só que a perspectiva é muito ruim mesmo. Então eu não acredito muito que vai ter uma arrecadação absurda assim que vai fazer com que o governo desista de todos os contingenciamentos. Bom, pessoal, é isso por hoje. Curta nosso conteúdo, compartilhe, dá uma olhada no nosso site porquê.com.br, nas redes, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no próprio YouTube aqui. Deixe o seu comentário e a gente se fala na semana que vem. Um abraço!